Okay, let's pray. Oremos. Dear God, we thank you Querido Deus, te for agradecemos the special opportunity of sharing our lives together. pela oportunidade especial de compartilharmos as nossas vidas And for the possibility to get to know you better. e também pela possibilidade de te conhecer melhor. Thank you for the opportunity to speak. Obrigado pela oportunidade de poder Let this falar. be for blessing of all of us. Que isso seja para a bênção de todo mundo. This I ask in the name of Jesus. Amen. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Well, good morning. Good preparation day for everyone. Bom dia e bom dia de preparação para todo mundo. I feel very blessed Me sinto muito to be abençoado here. de poder estar aqui. I've been extremely blessed during the last 4 or 5 days. Eu tenho sido extremamente abençoado durante os últimos 4, 5 dias. And I would like to share a short story summary of E queria compartilhar uma last breve year. história com vocês com respeito ao ano passado, ou durante este ano. I think it was 2 days ago that a friend of mine asked me a question. Acho que foi alguns 5 dias atrás que um He amigo, uma asked amiga me fez uma when pergunta. Elder Paminda warned us not to participate in some private studies. Quando São Parminda nos pediu para não participar de estudos particulares, He asked me if he was referring to discussions that we had at last camp. ele For those who were se estava here, me there were a referindo lot of conversations. a essas discussões que aconteceram durante a campanha passada, porque houve muitas So he discussões. wondered, was it speaking about things that you did last year? Então ele perguntou: será que ele estava se referindo a coisas que você fez ano passado? I think I answered him. I don't think he was talking about me. Eu There were respondi: fluid, spontaneous conversations that happened indeed. acho que ele estava se referindo a mim And I via think that's what we diversas were supposed to do. conversas assim bem espontâneas, But muitas, né? he got me Então, thinking when he asked me that. então eu acho que isso era a propósito, né? Mas ele me fez So I pensar took the quando opportunity ele to me ask Elder perguntou. Paminda, were you talking about me? Então eu aproveitei e perguntei para o seu Parminda: será que você está falando de mim? He assured me that he was not. Ele me assegurou que não estava. So that tells me E então isso me diz that searching for truth, studying, and even sharing que buscar pela verdade, in a proper way estudar e compartilhar de maneira apropriada is not inherently wrong. não é inerentemente errado. So as Elena was speaking, she said, Enquanto I had some Helena views taken from estava Acts 27. falando, ela disse que ela havia se apropriado de algumas visões minhas I'm not sobre a Atos great 27. student, and I don't have a great understanding of methodology. Não sou um bom estudante e não tenho boa compreensão sobre At every step metodologia. of the way, people who talk to me, they can testify this. Cada passo ao longo do caminho, as pessoas que falam comigo I podem always dar saw testemunho. every point that I drew Cada ponto que eu fazia, as theoretical. eu via como algo teórico. So, of course, I wanted to know more and I wanted to check better. Então, obviamente, eu queria saber mais, queria verificar melhor. But the circumstances were that I only had that opportunity. Mas as circunstâncias foram que eu tive somente These past aquela days. oportunidade nesses So últimos I got dias. thinking, was it beneficial that I uphold an idea or position for throughout a year and a half? Então, me pergunto, será que foi de benefício que eu fiquei segurando essa posição
mantendo essa posição durante um ano e meio, having many thoughts, having many ideas, tendo muitos questioning pensamentos, is, ideias, am I doing the right thing? Am I just creating confusion? e eu me perguntei assim, será que estou fazendo o certo ou estou apenas criando confusão? It can become a burden in our hearts, Isso pode se tornar um fardo em nossos corações. but I can only say it was totally worth it if it got me here. Mas se isso me levou a este ponto, eu só posso dizer que isso valeu a pena, completamente. I have also received throughout the year other type of questions. Durante este ano, eu também recebi outras perguntas. Did you feel you were mistreated Você during acha, você se sentiu when in é, the Q&A after my study leave here tratado in November, mal durante o perguntas e respostas do ano passado, or even later? ou até depois? Um, I think I've been very thorough to say that I've never felt that way. E eu acho que eu posso dizer claramente que nunca me senti assim. Um, an institution, uh, this enduring structure of ours, the movement, Então, uma instituição, essa I believe é, it has estrutura, systems in place, como este movimento, tem um, sistemas funcionando. and the fact that someone has a view and it is not directly brought into the public, E o fato que uma pessoa pode ter uma posição que não é diretamente levada ao I just see público, that as proper check and balances of our institution. eu vejo isso como o peso e contrapeso dessa instituição apropriado. Nonetheless, I was Ainda, ultimately given the opportunity to speak about it. ainda assim, foi-me concedida a oportunidade de falar Um, sobre isso, afinal. People have some people have also asked me why I wasn't part of the five speakers. E também houve pessoas que me perguntaram por que eu não fiz parte da equipe dos cinco oradores, Well, oradoras. I think it was clear. It was 2 days later after my presentation Eu acho que ficou claro 2 dias depois, após a that minha apresentação, a big portion of what I said didn't que happen, uma grande porção daquilo que eu havia predito não aconteceu. which I was always open to know it might not Que, happen. que eu sempre estive aberto a reconhecer que não poderia acontecer, que poderia não acontecer. I will have to check my methodology later, but uh, Eu vou ter que verificar minha metodologia mais para frente, given the facts and the circumstances, mas dado o fato e as circunstâncias, after the election, I just decided to stay silent, eu, após as eleições, decidi apenas permanecer em silêncio, wait, and pay esperar attention to e the prestar upcoming atenção presentations. nas apresentações que estavam sendo dadas. So I don't think I gave any evidence to either Elder Parminder or any other leader Então, não acho que eu dei qualquer evidência a São Parmindo ou qualquer outro líder that I was still having doubts or that I was still upholding my position. que eu estava continuando tendo dúvida ou ainda segurando I minha think it was a posição. correct decision that I was never asked if I wanted to be part of the Então, me Sunday Morning Initiative. parece que foi uma boa decisão que eu nunca fui convidado para fazer parte dessa equipe de quem ensinou sobre o decreto unical. So this I'm saying to Isso make eu clear I digo para deixar also claro que agree eu with how também things were decided in terms of the Sunday concordo, Morning Initiative. concordo como as coisas foram decididas com respeito a essa iniciativa sobre o ensino acerca do decreto unical. I definitely do not feel worthy of what I experienced the last 4 days. Eu não me sinto worthy. Eu não mereço aquilo But I'm que eu extremely experimentei thankful durante that I os was últimos quatro given dias. that opportunity.
mas sou agradecido que foi me dada a oportunidade para poder privileged to fazer, sit down with ter sido so parte, wonderful minds, poder tido o privilégio de poder sentar com mentes tão brilhantes, the overwhelming honesty of each of the parties, a honestidade and the desire to impressionante apply de proper cada methodology and see it, in real life. de cada um dos partidos envolvidos e vendo como aplicaram metodologia So I don't think it took em me tempo 1 real. hour to say, oh, okay, this doesn't hold up. Então não levou muito tempo para eu entender, olha, isso And não any follow-up prossegue. question that I had, I received a proper answer. Sede. E eu acho que qualquer pergunta que eu tive, assim, me foi But those answers were respondido very thorough. apropriadamente. Essas Those respostas foram answers that I muito, received were very thorough. as respostas que eu recebi foram muito inteiras, muito I completas. don't think I would have received them back in November or December. Imagino que não teria recebido essas respostas lá em novembro, dezembro, ano At passado. this point, Posso estar I see enganado, that mas having eu vejo the Sunday law being challenged in different ways and views penso que agora, assim, sendo o decreto Mical tendo sido desafiado de diversas maneiras, may have ended up being beneficial. pode, afinal, ter Like, sido de you can benefício. be sure that everything was done to Podemos arrive ter to that certeza conclusion. que tudo foi feito para chegarmos à conclusão correta. So I think that is wonderful. Então, me parece maravilhoso. I'm not planning into opening up anything in the Bible or explain about lines. Não, não é o meu plano aqui de abrir a Bíblia e explicar algo sobre linhas. And then I was explaining her understanding of all of this. Não I think entendi. she included Ela incluiu questions that are my answers to. a Helena incluiu assim explicações, razões que também So I'm são not really sure respostas I para should mim. add anything. Então não penso que eu preciso acrescentar I know I nada. was given 30 minutes, Sei que foi me dado 30 and minutos that questions and answers are only later. e as perguntas e respostas só vêm depois. So I would like to know if what I've said is sufficient. Só queria perguntar se o que eu disse aqui foi What do you suficiente. think? Você acha? 15 minutes? Well, I think there's 15 minutes for this lot, or is less? 15 minutos menos? It is. Well, if there's any question that you may So- have personally to me, Se você tiver alguma pergunta pessoal para mim, feel free to ask. se livres para fazer a sua pergunta. Gloria has one. Glória tem uma. I won't feel bad if no one has a question, okay? Não vou me sentir Like at all. triste se ninguém tiver pergunta para mim, assim, de After forma alguma. sitting with other 5 speakers throughout the last 4 days, Então, tendo sentado com mais 5 oradoras e oradores nos últimos 5 dias, do you agree with all the 5 proofs that they have come up? você concorda com as 5 provas que foram levantadas? And could you explain to us how you understand them? E poderia explicar como você as entende? Thank you. Obrigado. Short question. I do agree with the 5 points. Sim, eu concordo com os I think a 5 very short pontos. way to say why I agree with them E uma forma breve de dizer por que eu concordo is that I had a view about Acts 27. é que eu tive uma visão, uma ideia, né, sobre Atos 27,
but I never went down to the real foundation, Mas eu nunca avancei para o fundamento, which should be Daniel and Revelation. que deveria ser Daniel e Apocalipse. The 5 points Os 5 pontos that I'm not going to put in here. que não vou acrescentar aqui, Okay, they're all based. The 5 points. They're all based on Daniel and Revelation. são todos baseados em Daniel e Apocalipse. Each and every one of those. Those 5 points prove that the election cycle is the Sunday law. Esses 5 pontos provam que o ciclo eleitoral é o decreto dominical. I was also arriving to the election cycle through Acts 27, Também cheguei ao ciclo eleitoral através de Atos but the 27, intricacies of my final conclusion from Acts 27 mas os detalhes das minhas conclusões finais de Atos 27, I couldn't defend them with Eu não- Daniel or Revelation. consegui defendê-las com Daniel ou Apocalipse. So the 5 points are both the proof 5 pontos são tanto a prova and the answer to wrong application that I had in Acts 27. como também a resposta às aplicações equivocadas que eu apliquei em Atos 27. Isso é suficiente? Obrigado. Yeah. It's a more personal question that I have. Uma pergunta pessoal que tenho para você. Okay. How do you, how leadership handled the whole situation, how you feel about it, and what it taught you about this movement? Como a liderança tratou você durante esse tempo todo e que isso te ensina sobre este movimento? Okay. I think my overall experience, Creio que a minha experiência if como um todo, anything, has strengthened my confidence in the leadership. se for qualquer coisa, isso fortaleceu a minha confiança Not na only liderança confidence in terms of proper methodology and application of rules, e também confiança na metodologia apropriada but e also regras, mas também in the personhood of these people, no the moral compass that they have, ser, né, de pessoa que essas pessoas são, righteous a endeavor bússola in moral, which they are engaged, não, essa causa justa em que estão, so pela qual se personally feel I was comprometeram. handled properly. Então, eu sinto que eu fui tratado de forma justa, adequada. Does that help? Isso ajuda? You want to know more? Quer saber mais? I kind of have a question in mind. Tem uma pergunta em mente, mais ou menos. If your experience can be an example, Se a sua experiência pode servir como exemplo of people who get things wrong, that they can feel safe, que pessoas não que erram que possam se sentir seguras, that they are supported and not condemned. que são apoiadas e não condenadas. Well, I can't speak for everyone's experience. Eu posso falar pela experiência de todo mundo. I cannot speak about what was the extent of this endeavor of people who had views.
Não sei dizer sobre esses esforços das pessoas que têm suas próprias What I can say is that I ideias, remained, I want to be humble about this, but I remained teachable all the way through. mas eu não quero, eu quero me manter humilde aqui, né? Mas assim, quero dizer, I afirmar que honestly never took for granted any of my eu, decisions. eu quero afirmar que eu sempre mantive uma mente aberta para I took it receber from you ensino and from e, Elena, which we spent a lot of time and em momento talking. algum, eu tive, assim, certeza como So regarding how I felt treated, I'm not speaking dado for anyone, only me. a minha posição. Então, também com respeito a Helena. Então, a forma como eu fui tratado, I I feel eu sinto, I have as much faith and hope in salvation than anyone else. I'm hoping. eu tenho a mesma fé e esperança na salvação como qualquer outra pessoa aqui, espero. I don't think any action from the leadership made me feel lost or Então, I'm probably houve, the bad sheep of the flock or something. não houve nenhuma atitude da liderança que me fez sentir como perdido, ou aquela ovelha perdida do rebanho, algo Like the assim. whole year is I don't know, an extremely great lesson. I don't know if you can agree with that. Esse ano todo tem sido uma grandiosa lição. Well, Não there's sei se different você views concorda. about the Sunday law. Let's discuss them then. Há visões diferentes sobre o decreto Mical. Tudo bem, discutimos então. Let's sit down. Let's figure it out. Vamos sentar e vamos resolver. Um, I remember El Pamiento would say, I'm not answering because the moment I say something, the discussion ends or something like that. Eu lembro que a São Parmina disse algo como assim: eu vou responder nada, porque no momento So que eu abrir we a minha really boca e had the opportunity responder, to acaba a arrive to those discussão, algo conclusions assim. without any imposition, anything being imposed to us. Então, foi importante termos essa discussão sem ter nada imposto sobre nós. I'm not sure, but I don't think that has ever been the case in the movement before. Não tenho certeza, mas me parece que isso nunca aconteceu antes no Yes, movimento. we had great trust in the angels that we've been given, Sim, tínhamos grande confiança nos but anjos que it's, I foram think, nos remarkable that for dados, this mas me parece extremely notável important waymark, que para este marco muito importante, it is being established in this interesting manner, including isso different tem views. se estabelecido dessa maneira interessante, incluindo também I visões see a lot of diferentes. wisdom and a lot of grace in how everything Então, was handled. vejo muita sabedoria e graça da maneira como as coisas foram abordadas. Okay. There's another hand there? Okay. Daniel, okay. I remember last year, Eu lembro, ano passado, the topic that Parminder was sharing was about Uh, movement conscension. Is that the word? o tópico que Anderson Parminder Is estava that the word compartilhando conscension? Is that correct? Consensus? Consensus. era sobre o consenso do movimento. Before we had Jeff saying something, and that was the movement consensus. 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 Então, antes tínhamos Jeff, ele dizia alguma coisa, isso então era o consenso Then do we have movimento. Tess saying something, and that was the movement consensus. Logo a Tess dizia algo, isso era o consenso do And he movimento. was making sure that Ele estava assegurando que he didn't want to be the voice for the movement consensus. ele queria assegurar que ele não fosse a voz para o consenso do movimento. He was asking, what's the movement consensus?
Estava perguntando qual é o remember consenso that? do movimento. Vocês lembram disso? And we had different voices, E tínhamos vozes and it's diferentes. just beautiful to see how we have a movement consensus. E é lindo ver como temos um consenso entre o Not only movimento. being one voice, but being a group of people coming together to the same conclusion. Não apenas uma só voz, mas também um grupo de pessoas se juntando na mesma conclusão. It was not a question, it's just Thank you. Não era uma pergunta, mas uma No one else? afirmação. Obrigado. Mais ninguém? Last opportunity. Última oportunidade. Okay. We pray. Então, oremos. Dear God, we know you are so merciful. Querido Deus, sabemos que tens tanta misericórdia. It's been said and taught in the Bible that you are so merciful and loving. Ensinado na Bíblia e que tu But we tens ask that muita we misericórdia. experience it in our lives, Mas experimentar isso em nossas that our vidas, faith may be strengthened. que a nossa fé possa fortalecida. Thank you that I shall be able to Agradeço feel it too. que eu posso sentir isso, To have evidence of this mercy and this love. ter evidência dessa misericórdia e amor. Help us all to bear with one another. Ajude-nos a ter paciência uns com os outros. In our personalities different, Somos diferentes em nossas personalidades, but help us be united in the truth mas nos ajude a nos manter and be unidos kind na and verdade. merciful with one another. Sejamos The amorosos same way e I've been, misericordiosos uns com os outros, the same way people have been with me. assim como as pessoas têm sido comigo. I ask you for a continuous blessing during camp. Comigo. Peço para a tua bênção para o restante da reunião campal. I ask you this in the name of Jesus. Peço isso em nome de Jesus. Amém.